Muito importante para nós receber a reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil, aqui em Brasília, principalmente depois do advento da vitória do presidente Lula. Até para mostrar o que é o Foro de São Paulo, discutir com a sociedade brasileira sobre o Foro, mostrar que o Foro é uma entidade que congrega partidos de diversos países, luta pela democracia, luta também para a inclusão social, enfim, tem objetivos claros, não é uma organização clandestina, como tentou nos imputar a direita, mas uma organização que faz debates de ideias. E agora pela manhã nós tivemos um seminário muito interessante, acho que vocês tiveram acesso, porque ele era aberto inclusive pela internet, com a exposição de dois historiadores, pesquisadores, Fernanda Sarkis e o Marcos, mostrando um pouco como que a narrativa da direita, da extrema-direita principalmente, constrói as fake news e ataca as organizações de esquerda. E um dos principais ataques é justamente sobre o Foro de São Paulo, com aquela ideia de que o Foro é uma organização clandestina, que incentiva revoluções armadas, é ligada à organização criminosa. E essa exposição que a Fernanda e o Marcos fizeram mostra como essa narrativa foi construída, né? Principalmente com ações da extrema-direita, não só do Brasil, mas internacional, e que tem um forte posicionamento com o Foro de Madrid, que foi uma contraposição criada ao Foro de São Paulo, e foi articulada pela Vox, que é um partido da direita, da extrema-direita na Espanha, com articulações com gente de direita em outros países, né? E contando a história do Foro de São Paulo, como eles acham que deveria ser, não na tentativa de criminalizar a esquerda, né? Junto com uma posição liberal na economia e conservadora, ultraconservadora nos costumes e na forma de enxergar o mundo. Então acho que vocês viram um pouco como esse tipo de leitura nos ajudou durante a campanha de 22, porque nós não tínhamos como enfrentar as fake news no varejo, muitas fake news, quer dizer, são várias fake news saídas de 2 ou 3 narrativas principais que eles fazem, mas aí são disseminadas de várias formas. E nós, através desse mapeamento, enfim, de descortinar esse ecossistema, nós conseguimos fazer algumas ações judiciais, ações investigativas que estão no TSE e que nos ajudaram a chegar naqueles que eram os verdadeiros proliferadores das fake news, né? Desmontando, portanto, essa rede que era legitimada por algumas vozes que tinham mais poder. E assim conseguimos combater. E nós vamos continuar esse trabalho também para falar sobre o Foro de São Paulo. Por isso a importância de realizar o foro aqui, a importância de nós termos todos esses representantes e de fazer esse debate de maneira aberta e fazendo contraponto com a extrema-direita. No meu entender, a decisão ontem do TSE foi pedagógica, educadora. Não tem como você participar de um jogo se você atenta contra as regras do jogo e não acredita nelas. E foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro não sabe fazer a disputa política no processo democrático. Desde que ele assumiu o mandato, ele vem atentando contra a democracia, contra o processo eleitoral. Isso tudo culminou numa série de atos levados ao cabo pelo bolsonarismo e mesmo dele naquela reunião que ele teve com os embaixadores para falar das urnas eletrônicas. Então é pedagógica. A extrema-direita tende a aprender que se quiser fazer a disputa tem que ser no processo democrático. E não pode ganhar no processo democrático e depois querer sabotar a democracia. Então acho que foi muito importante. Assim como será importante também o julgamento dos outros atores da turma do Bolsonaro que foram responsáveis por aquele ato do 8 de janeiro, ou até antes do ato do 8 de janeiro. O incêndio de caminhões aqui, a bomba no aeroporto. Enfim, essas pessoas têm que saber que a democracia tem que prevalecer. Então, acho que é muito importante. É óbvio que uma decisão dessa como ontem não tira a extrema-direita do jogo político. O bolsonarismo continua aí, a gente sabe disso, continua com força, continua atuando, mas isso também vai dar dimensão a eles de que, até onde eles podem ir. Porque se eles não tiverem os limites, também não vão poder continuar. Então eu acho que por isso que eu acho que é pedagógico, educativo, para que a gente possa fazer esse resguardo e essa defesa da democracia, do processo democrático brasileiro. Mas, de fato, nós temos o projeto de lei, acho que é importante essa questão da regulação das plataformas, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, até porque todos os meios de comunicação, principalmente que são concessão, são regulados no Brasil. As TVs, as rádios, aliás, qualquer serviço público que atinja o público tem regulação. Então, por que as plataformas de internet não podem ter, já que elas têm um impacto imenso no público? E o projeto de lei, como está redigido lá,
inclusive foi separado, e eu achei que era bom, porque separa a questão de remuneração de conteúdo jornalístico para a questão de regulação. Tem lá os casos expressos, né, em que mostra quando você vai para além da opinião, né, da liberdade de opinião. E a gente precisa disso. Essas plataformas podem ser veículos de disseminação de mentira, de desinformação, como a gente viu acontecer no Brasil nos últimos 7 anos. Eu acho que a gente já melhorou e a opinião pública também está mais crítica sobre o que ela recebe, mas nós precisamos avançar. Precisamos avançar. E a liberdade de opinião, ok, cada um fala o que pensa, discute suas ideias, sem problema nenhum, seja de extrema direita, de esquerda, de centro, de direita. Isso é da democracia, né? Realiza os seus foros, não tem problema nenhum. O que não pode é a mentira ser a condutora de mudar a opinião pública do país. Isso não pode. Agora, Bruno, da Jovem Pan. Quero aproveitar, a senhora fez uma fala sobre respeitar a democracia. Recentemente, uma entrevista do presidente Lula sobre a democracia, que é um tipo de conceito que é muito relativo. Se a senhora fizesse uma explicação sobre essa fala do Lula recentemente. Muito obrigado. Eu não sou comentarista das falas do presidente, mas quero dizer o seguinte: a democracia, para mim, ela tem que ser efetiva. Ela vai muito além das liberdades consagradas e que tem que ser respeitadas, mas ela também tem que atingir o direito das pessoas, o direito à comida, o acesso ao trabalho, o direito à educação, à escola. Então, uma democracia efetiva é isso. Portanto, todos os países têm desafios em relação às suas democracias, a forma como estão administrando as democracias. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse debate, e sempre disse isso, né? A democracia tem a ver com as liberdades, mas tem a ver também com a dignidade da vida e das condições de vida das pessoas. E de fato a gente se pergunta assim, o que dá direito a um outro país a agir de forma tão arrogante, tão prepotente, de intervir em outros países e dizer o que é certo e o que é errado? Quando na realidade teria que cuidar dos seus problemas também, né? E um país com a força que tem os Estados Unidos era um país que poderia ajudar na solução de conflitos de maneira mediada, para que a gente pudesse efetivamente ter melhoria das condições de vida e democracia no mundo. Então, por isso que a Mônica falou aqui, deve sair uma carta do fórum exatamente condenando esse tipo de atitude. Bom dia, sou Fernanda Forgerini, do Opera Mundi, e eu gostaria de saber da José Cris e também da Mônica, em relação a como o Foro de São Paulo, né, com a Mônica também o PT, do Presidente, enxergam as estratégias do Foro para também unir a América Latina. O presidente Lula, na abertura, falou sobre isso, né, dessas vitórias que tivemos na América Latina, com o Lula no Brasil, Gustavo Petro na Colômbia, e de unir estratégias contra o avanço da direita fascista. Como que o Foro e o PT pensam nisso, essas estratégias, como fazer essa união para que a gente possa ter mais avanços aqui na região? Obrigada. Olha, Fernanda, uma das estratégias mais importantes é você buscar continuar o processo de intercâmbio e de debate interno entre os partidos políticos que fazem parte dessa articulação, que é o Foro de São Paulo. Esse processo, há 33 anos, ele existe. Vocês devem ter tido acesso a um vídeo do primeiro encontro que estava passando aqui em vários lugares e também está no site do encontro. Esse tema do debate e da troca de ideias ao longo desses 33 anos, esse processo foi muito importante para a gente construir ideias e políticas que subsidiaram a ação dos nossos governos na chamada primeira onda vermelha, aqui da América Latina, e agora também nessa segunda fase que nós estamos vivendo, para construir propostas como, por exemplo, que deram depois origem à Unasul, à CELAC, ao fortalecimento do Mercosul, que tem por substrato a principal agenda nossa, que é a integração regional e a luta pela soberania. E nós acreditamos que com essas duas bandeiras, ou a principal delas, que é a integração regional latino-americana, visando a soberania da nossa região, da nossa região no mundo, nós vamos contribuir para, no debate das ideias, no debate político, contribuir para evitar que a extrema-direita cresça. É lógico que não depende só disso, por isso a gente tem outras estratégias, por exemplo, essa que vocês acabaram
esse processo que vocês acabaram de assistir, que é de tornar público o que a gente vem estudando e vem conhecendo desses mecanismos de redes sociais da extrema-direita que interferem na vida política dos povos, interferem na formação de opinião. Então, você fazer a denúncia como nós fizemos aqui e depois pensar, que é o que eu acho que estão fazendo agora nesse seminário, como nós vamos combater essa rede, é super difícil, né? Nós sabemos disso, e se o Estado e as democracias não têm regulação sobre esse assunto, vai ficar muito mais difícil, lógico, para você fazer esse contraditório. Mas nós achamos que é o caminho da política, do debate das ideias e da publicidade, né? É da luta política, né? É a política que muda o mundo. PT, só para terminar, porque ela perguntou a opinião do PT, rapidinho. O PT sempre entendeu que a luta contra as desigualdades, o desenvolvimento sustentável, ela tem que se dar no plano global, internacional. Não tem como nós alcançarmos uma realidade no Brasil que nós tanto queremos, se no entorno nós não temos ou se outros países não têm, não se sustenta. Então, por isso a importância do PT participar de um organismo como o Foro de São Paulo e estabelecer relações também com outros países. Além do Foro de São Paulo, a gente também participa do Grupo de Puebla, participa de outras organizações, até bilaterais com outros países, e sempre colocou a questão internacional como uma das prioridades das nossas relações e ação política. Bom dia, Vanessa Lima da Record. Eu queria saber, a visita do presidente da Venezuela repercutiu de forma negativa ao governo Lula. E agora a participação dele no fórum também gerou uma enxurrada de críticas. O que o governo Lula tem a ganhar com isso e como convencer os críticos de que esses movimentos não são tão ruins assim? Primeiro, a participação aqui foi do presidente Lula, né, não do governo. Acho que não dá para fazer a crítica ao governo. Se tem gente que critica o presidente, ok, é da democracia, não tem problema. Aliás, nós sempre recebemos crítica e também criticamos, acho que isso não é problema. Mas eu acho que o fato de a gente abrir o debate, fazer isso de forma franca, aberta, é muito importante. É para mostrar exatamente o que está acontecendo, como se faz uma narrativa que tenta incriminar a esquerda, né, que tenta colocar uma pecha de antidemocrática à esquerda, principalmente ao Foro de São Paulo, quando na realidade não é isso. Então nós vamos ter que disputar. Eu acho que a direita se adiantou muito, quem assistiu hoje à apresentação no seminário de comunicação pôde ver. Nós também fomos despertar mais tarde sobre o que estava acontecendo e como estava acontecendo. Então desde 2013, 2012 a gente tem essa construção contra a esquerda, contra o PT, contra o Foro de São Paulo no Brasil. Eu acho que agora a gente vai para a contraofensiva, mostrar também o que são eles, o que eles fazem, qual é... Porque uma coisa é verdade, não é a esquerda nem a direita que ameaçam a democracia no nosso continente. Quem está ameaçando a democracia no nosso continente é a extrema-direita, não só no Brasil, como em outros países. Então, os da esquerda, os da direita democrática têm que se unir para enfrentar isso. E é isso que a gente está tentando fazer.